Questão técnica, às vezes, é uma coisa que nos pega de surpresa. Mas, voltando aqui, então, queria agradecer bastante isso e poder também dizer a vocês que, quando a gente recebe um tema como esse, a gente entende que há uma grande necessidade de se falar em coisas básicas. Nós todos achamos, às vezes, que entendemos a respeito dessas noções básicas de física, rapidamente, óbvio, uma eletrocirurgia mostrando um sistema monopolar e bipolar, um sistema ultrassônico e um sistema de selagem. Talvez isto possa nos trazer uma ideia de evolução e de possibilidades. E, por fim, conversar sobre um pouquinho de complicações. Para começar um pouquinho, vamos tentar esclarecer o que é eletrocautério e o que é eletrocirurgia. Óbvio que tudo começou nesse eletrocautério, quando fazíamos uma entrada simples de energia passando por um filamento que, se aquecendo, teria uma ação direta sobre o tecido. Esses foram os nossos cautérios das décadas de 60, das décadas de 70, e óbvio que, apesar disto tudo, tínhamos alguma coisa muito limitada, porque não tínhamos nenhum gerador, nem sabíamos ao redor do que era uma corrente elétrica e nem tínhamos a possibilidade de cortar e coagular adequadamente. O sistema evolui para uma eletrocirurgia quando? Quando nós começamos a passar ao sistema de corrente elétrica, captação de corrente elétrica, geração de corrente elétrica e recaptação. Portanto, saímos de um filamento aquecido simples para um eletrodo na ponta absolutamente frio, onde só o tecido se torna aquecido pelo impacto da corrente elétrica. Se a gente entende que existe alguma coisa, então, a se lidar hoje em dia, chamada eletrocirurgia, nós temos automaticamente que entender algumas fórmulas que nos levaram a discutir isso um dia lá no cursinho. O que é uma corrente elétrica? Basicamente é um movimento de elétrons. E esse movimento de elétrons que a gente promove através do nosso corpo, ele vai sempre procurar uma menor resistência. Por isso que nós somos bons condutores elétricos. O corpo humano é um bom condutor elétrico. Quanto mais densidade eu tenha na frente dessa condução elétrica, mais calor gerado. Portanto, se nós imaginarmos que a energia ou a corrente elétrica vai ser representada por uma tensão ou por uma diferença de eletricidade, representada pela voltagem, uma resistência ou impedância e uma intensidade de corrente, nós vamos entender que todas as vezes que aplicamos energia elétrica em um tecido, nós estamos avaliando 3 ou 4 fórmulas básicas, onde a voltagem depende da resistência e da intensidade de corrente, onde a intensidade da corrente é diretamente proporcional à voltagem do meu aparelho e inversamente proporcional à resistência do corpo, e onde o watt, ou a minha potência final, que eu vou conseguir dentro desse aparelho, tem uma relação direta com voltagem e quantidade de corrente, intensidade de corrente. E, portanto, talvez daqui o que nós precisamos saber é que a nossa quantidade de corrente, ou a nossa potência final, tem uma relação 2 vezes maior de voltagem. O que quer dizer isso? Todas as vezes que eu aumento a minha intensidade de corrente, e a gente tem que ter muita atenção nisso, eu aumento em 4 vezes o aquecimento de cada tecido. Então, se eu tenho algum problema neste meu gerador, cuidado ao pedir um aumento de potência, porque eu estou aumentando em 4 vezes a quantidade de calor desse tecido. É aí que começam a aparecer os acidentes, se eu não tiver um pouco de conhecimento nessa questão. Passando isso, nós vamos entender algumas coisas mais próprias com relação a isso. Se eu aplico uma corrente elétrica na célula, o que acontece? Ela vai colidir, ou ela vai fazer suas organelas colidirem. Se essas organelas colidem de uma forma bastante clara, em que esta corrente tem uma função rápida, uma função forte ou uma corrente muito forte, eu tenho uma explosão dessa membrana celular. E aqui eu tenho, então, a caracterização do corte. Mas, ao contrário, se esta corrente é lenta e se, eventualmente, ela entra em contato com a célula e só faz a colisão acontecer sem rompimento de membrana celular,
eu tenho uma desidratação. E essa desidratação me leva à coagulação. Então, é dessa forma que nós vamos entendendo que os geradores vão oscilando ou vão sendo controlados de acordo com aquilo que eu tenho de conhecimento em eletrocirurgia. Vejam bem que interessante. Um corte puro tem o quê? A oscilação da corrente absolutamente pontual. Uma corrente atrás da outra, me levando a um corte puro, sem que eu tivesse levado a uma coagulação do tecido. Eu apenas rompi as membranas. O corte blend, que é uma mistura do corte de coagulação com o corte puro, vai me levar a um pouco de cauterização e um pouco de corte. E quando eu quero uma coagulação pura, o que eu tenho? Eu tenho cortes completamente separados, eu tenho correntes completamente separadas. É desta forma que eu entendo, quando eu peço neste aparelho um corte puro, ou um blend, 1, 2, ou quando eu mudo este tipo de corrente em aparelhos mais sofisticados, eu estou oscilando no tipo de onda de corrente elétrica que eu estou pedindo para que seja regulado. Então, se eu já sei isso tudo, agora eu já posso entrar num conceito muito mais claro do que é uma energia, ou do que é uma eletrocirurgia monopolar e uma eletrocirurgia bipolar. Monopolar, eu tenho uma placa de captação da energia gerada e um retorno da energia ao gerador. Bipolar, talvez todos aqui vão entender que seria a energia mais segura. Eu apenas tenho uma entrada e saída pelo mesmo eletrodo. A única diferença é que o meu eletrodo negativo está muito próximo do meu eletrodo positivo. Então, se eu entender que energia monopolar, a distância do gerador até o órgão é aumentada e é captada, no bipolar ela é muito próxima. Que vantagens que eu tenho nas duas técnicas? Monopolar é uma destreza maior. Vocês podem ver que eu consigo absolutamente ter todo o controle e saber que esse meu corte puro pode me determinar dissecções bastante claras. Na dissecção bipolar, eu faço uma dissecção, ou melhor, eu faço uma coagulação superficial. Eu faço com que a energia circule entre esses dois eletrodos. E, consequentemente, eu não tenho como espalhar essa energia para outros lugares onde eu não estou encontrando, onde eu não estou vendo. Se isso acontece automaticamente em videolaparoscopia, nós temos que tomar alguns cuidados. Porque na energia monopolar, apesar da facilidade do uso e daquilo que nós chamamos de ligou, funcionou, o que acaba acontecendo? A dissecção tecidual é extremamente adequada, nós conseguimos fazer uma dissecção acima daquilo que nós imaginamos, com escultura, inclusive, de lesões bastante profundas, como vocês veem aqui. Mas o que acontece nessa energia monopolar? Eu não encontro absolutamente nada que possa me garantir que o decorrer dessa pinça está isolado, ou, eventualmente, se essa energia está sendo espalhada para outro tecido. Daí vem a nossa vantagem na energia bipolar. Na energia bipolar eu terei mais segurança, porque eu tenho menor produção de fumaça, uma menor dispersão de calor, uma menor taxa de acidentes, evidentemente, porque esta questão pode estar sendo envolvida com outros tipos de acidentes. Eu posso usar em marca-passo e posso, ao mesmo tempo, usar em soluções salinas. Há uma tendência, e isso, toda essa literatura que eu mostro a vocês, 83, 84, 88, é uma literatura propositalmente já estudada há muito tempo, e não há mudanças nesse sentido. E em 81, o CDC, pensando exatamente nesses tipos de alteração que a energia monopolar poderia trazer, faz uma proibição relativa quanto ao uso monopolar para videolaparoscopias. A gente entende que, por conta disso, essa energia monopolar teria, por conta de uma visualização impedida ou piorada, e por conta de 3 pontos básicos, ligação direta, capacitância e isolamento, e eu vou explicar cada um para vocês, eu teria lesões aumentadas quando eu uso a energia monopolar. As lesões da ligação direta são simples de entender. Uma pinça encosta na outra e eu faço dispersão de energia e acidentes em órgãos à distância. Nas lesões por isolamento também é muito simples. A própria pinça, fora da minha visão, pode ter alguma área não isolada, e eu vou promover um tipo
de alteração aonde eu não estou prevendo. Por isso que é importante, nas questões de isolamento, que eu não tende a aumentar a minha potência. Se eu estou perdendo potência na ponta do meu bisturi monopolar, provavelmente eu posso estar dispersando energia em algum lugar. É bom eu reverificar isso. E na capacitância, eu capacito alguma outra pinça a dispersar ou a depreender energia em outro local. Então, a ponta de um bisturi pode transformar um isolamento dentro desta pinça em energia que possa vir a acometer uma parede abdominal, por exemplo. Passado isso, a gente então entende que outras energias ou outros tipos de energia deveriam estar sendo colocados ou bolados. E foi o que aconteceu com a energia ultrassônica. Energia ultrassônica nada mais é do que transformar uma energia elétrica através de um transdutor numa energia mecânica. E essa onda de som que se espalha por esse tipo de aparelho, ela é absolutamente uma onda de propagação longitudinal. Na ponta desta energia, ou na ponta desta onda, há uma amplificação, fazendo com que a haste interna deste aparelho possa fazer uma vibração de 55.000 vezes por segundo. O que acaba acontecendo? Se essa lâmina vibra, mecanicamente eu consigo fazer com que a energia seja dispersada em calor local. Eu consigo fazer com isso approaches em estruturas mais nobres como o ureter, por exemplo. E esses movimentos todos vão levando inicialmente à produção de um coágulo pequeno e, consequentemente, a um coágulo maior, fazendo com que a energia utilizada para esse tipo de situação possa ser uma energia menos dispersada lateralmente. Há quem diga que o harmônico scalpel seria uma energia ideal. Pode ser. Dizem que nós alcançamos só 100 graus Celsius quando a utilizamos, comparado a um eletrobisturi ou a um laser que pode chegar a 400 graus. Mas hoje pela manhã foi muito interessante assistir a aula de complicação, onde nós entendemos que a ponta deste bisturi, ao invés de termos esta marca de 100 graus, pode chegar mesmo aos 400 graus. Então tomem cuidado ao imaginar que um ultracisium pode não causar tantas lesões assim. Ele vibra 55.000 vezes, ele aquece na ponta, e se você encostar esta ponta numa alça intestinal, você pode causar um acidente. Então, é muito importante que a gente entenda, ele é mais seguro, obviamente, do que um monopolar. Ele talvez seja uma energia bastante ideal do ponto de vista de uma evolução, mas ele também pode causar os mesmos acidentes que nós sempre temos com a energia onde ela sai do nosso controle. A penetração dele com relação ao bisturi elétrico, de fato, é muito menor. E o spread lateral, quer dizer, quanto de energia eu despendo lateralmente por exemplo, basicamente estamos falando de esterectomia, então temos que lembrar que ao lado desse parâmetro nós temos o ureter. Então, quanto de energia eu vou para o ureter? Muito menos do que se eu usasse um monopolar, obviamente. Mas a ponta dele é quente. E aí, o que sobra para discutir em relação a talvez a melhor energia, ou talvez caminharmos para encontrar a melhor energia? A evolução do bipolar, que seriam os sistemas de selagem. Talvez nos sistemas de selagem eu trouxe 2 para discutir, poderíamos ter trazido mais 3 ou 4, mas o princípio é o mesmo. Os conhecidos INSIL e o Ligashur têm o mesmo princípio. O princípio de temperatura, compressão e tempo. Em cada tecido, eu faço uma compressão, aumento a temperatura e, pelo tempo desgastado dentro disso, eu transformo o que, eventualmente, um bipolar normal faria, deixando um lúmen aberto num vaso, um lúmen absolutamente ausente. Então, talvez eu consiga fazer este tipo de evolução. Isso já é uma grande evolução. A que preço isso nós vamos fazer? Ao preço de entender que essas placas poderiam trazer para nós um controle absoluto de temperatura dentro de cada placa desta por impedâncias. Eu não vou entrar na discussão de como isso é feito, mas se a gente entende que o tecido está dentro de 2 placas que vão se encostar à medida que eu começo a comprimir o tecido,
eu consigo entender que cada tecido, seja ele um vaso, seja ele um ligamento, seja ele gordura, ele é reconhecido e, ao estar absolutamente próximo destas duas placas, a energia é cortada. Então, eu tenho um sistema autolimitado e eu giro dentro deste sistema mais ou menos com 100 graus Celsius, o que me parece também bastante adequado quando aplicado a esse tipo de cirurgia. Esterectomia no Brasil. Esterectomia no Brasil é aquilo que é possível. Eu venho de um serviço público, portanto, aquilo que é possível é o meu bipolar permanente, é a minha tesoura permanente e a energia mono e bipolar, com muito cuidado, obviamente. Em cada ponto dessa esterectomia, a gente entende que esse tipo de energia bem controlada também é bom, é adequado e, óbvio, nos dá talvez mais atenção a utilizar esse tipo de bisturi elétrico. Quando se faz uma cauterização de uterina, a gente tem que sempre tomar alguns cuidados. Se eu uso um bisturi inteligente bipolar, eu posso cauterizar todos os tecidos ao mesmo tempo. Mas se eu uso um bipolar permanente, eu obrigatoriamente disseco a uterina e faço uma cauterização exclusivamente deste tecido, porque este tipo de bisturi não vai reconhecer as diferenças de densidade. E, por fim, óbvio, eu ouvi os meus colegas que me antecederam dizendo exatamente isso. Por uma questão de custo, a gente ainda usa um monopolar para abrir a cúpula vaginal em corte absolutamente puro, para evitar que esta sutura tenha algum tipo de deiscência. Complicação ninguém publica, então complicação ninguém conta que tem. Levantando essa literatura antiga, a gente vê que ela é extremamente variável. Ninguém consegue chegar a alguma conclusão de quanto de complicação em laparoscopia a gente tem. Mas a gente sabe que as principais complicações, talvez, que pudessem ser colocadas aqui para finalizar a aula, seriam as complicações urinárias. Talvez estas, sim, são as complicações mais frequentes por conta do uso de energia. Daí a esterectomia entra com 65% da incidência de 0,02 a 1,7. E dentro dessas complicações principais, quem sabe, mostrando aqui, tentando mostrar alguma coisa, os terços distais desse ureter são as complicações provenientes dessa esterectomia, que é o que a gente vai se ater. O terço médio, endometrioses, e o terço proximal, as linfadenectomias. Aqui é simplesmente uma secção de uterina por calor local e um reimplante ureteral laparoscópico. Mas o mais importante é isso, é o que acaba acontecendo pós-operatoriamente, quando a gente não percebe que houve uma transmissão de calor para esse ureter. E o que acaba acontecendo na transmissão de calor para esse ureter? A gente acabou tendo a visão de que ele fez uma fístula por fulguração e o duplo J passado no meio desta fístula mostra para a gente que esse é talvez uma das mais frequentes complicações de esterectomia por laparoscopia por dispersão de energia. Concluindo, esse trabalho mostra um aspecto muito importante. Frente a uma complicação, a nossa pronta intervenção. Respondendo ao que me foi perguntado, será que existe um meio de energia ideal? E eu diria a vocês que hoje pela manhã eu tive acesso a esse trabalho publicado agora na JMIG. E eu acho que o Malcolm Monroe foi muito feliz quando ele disse o seguinte para nós. Quando nós tínhamos, ou quando nós pensamos em energia, e quando nós pensamos em energia mais cara, é como quando a gente pensa num carro automático ou num carro mecânico. O carro mecânico nos exige mais habilidade, e esse talvez seria a nossa energia monopolar. E o carro automático, menos habilidade, porém mais caro. Quem sabe a gente possa dizer que essa energia ideal poderá ser a energia em que todo mundo um dia poderá ter acesso a esse carro automático com um preço e um custo mais adequado. Obrigado.